O tema da mensagem de hoje é o precioso sangue de Jesus. O precioso sangue de Jesus. Nós precisamos conhecer, entender, aprofundar no nosso coração o que significa o sangue de Jesus. Sabe, irmãos, essa palavra, quando fala sangue, às vezes causa até medo nas pessoas. Nós passamos por um período nos últimos, 15, 20 anos, onde houve uma suavização da cruz, onde houve agora com esses aplicativos que faz suavização de foto, às vezes a gente acha que dá para fazer isso com o evangelho, suavizar o evangelho, não dá, é o evangelho de vida, mas não tem como suavizar. O sangue é o sangue, e o sangue, para haver sangue, precisa haver morte. Então eu quero falar hoje sobre essa morte e esse precioso sangue. Deixa eu me endireitar aqui, irmão, agora vai dar certo. É que o meu celular está passando o culto ali, eu fico com o da minha esposa. Se você tem a sua Bíblia aí, abra comigo em 1 Pedro, ou então você segue aqui no PowerPoint. Só que tem uma coisa, sabe, irmãos, assim, eu vou ser bem sincero, por mim, nós não usaríamos PowerPoint com letra de pregação. Sabe por quê? Porque o cara que entende que a palavra é Jesus, ele tem que ter aquele crente. Tem crente aqui, irmão? Tem alguém que é crente de Jesus? Bíblia, você sabe o que é Bíblia? Bíblia, irmão. A minha vontade, isso aqui é muito prático, o celular é prático para quem está pregando. Como nós temos um culto dinâmico, tem que ser rápido, então é prático. Agora, para estudar, irmão, você tem que ter tua Bíblia, conhecer tua Bíblia. Amém? Tenha a tua Bíblia em casa, para ler, rabisca, escreve nela, rasga. Ai, pastor, é um livro santo. Não é papel escrito, irmão, mas a revelação que está ali é santa. Amém? 1 Pedro capítulo 1 diz assim, versículo 18 e 19: sabendo que não foi mediante coisas perecíveis, como prata ou ouro, que vocês foram resgatados da vida inútil que seus pais lhes legaram, mas pelo precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro sem defeito e sem mácula. Senhor, em nome de Jesus eu oro. Espírito Santo, eu preciso tanto do Senhor nessa hora, porque não há nada em nós, Pai, não há nada em mim que possa, Pai, fazer alguma coisa, exceto o Senhor. Que tudo é pelo Senhor, para o Senhor, com o Senhor. Então, Espírito Santo, em nome de Jesus, eu abro o meu coração, entrego o meu coração diante do Senhor. Sabe, irmão, você podia orar aí no teu lugar. Começa a orar aí no teu lugar, vai. Fala assim: Espírito Santo, faz tua oração, pega teu coração e entrega. Fala para tua alma, para o teu entendimento, fala: cala-te, alma. Entendimento, dá uma segurada, porque agora eu vou aprender da palavra de Deus. Baixa a guarda para o Espírito Santo poder entrar. O Espírito Santo não luta com ninguém, ele age onde ele é convidado. Por isso, Espírito Santo, em nome do Senhor Jesus, nós te convidamos, vem aqui, ministra os nossos corações, torna essa palavra uma verdade daquela que está aí no céu. Oh, chora, cara, vem. Esse ambiente é santo, o Senhor está aqui. Não é um culto, não é apenas um domingo que eu tenho que estar, que eu tenho que cumprir uma tabela. É um dia que eu vim para te adorar, para estar com os meus irmãos, Pai, em nome de Jesus. Vem, Espírito Santo, e ministra os nossos corações. Eu me rendo a Ti, eu perco para o Senhor, eu sofro uma derrota para o Senhor. Eu desabo as minhas fortalezas, desarmo as minhas armas. Vença, Espírito Santo, em mim. Vença, incline o meu coração. Eu dou, o Senhor inclina para onde o Senhor quer inclinar, em nome do Senhor Jesus. Amém. Queridos, de manhã a gente tem mais tempo, né, João? De noite nós temos que correr com a palavra, tá, irmãos? Então você vê o meio acelerado,
mais do que você já está acostumado a ver. Fala assim, ixi, então vai ser rápido. Porque esse negócio de 8 horas tem que fechar, irmão, é complicado, né? É complicado. Isso tem que acabar. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. O sangue de Jesus, irmãos. Sem esse sangue não há esperança de um relacionamento com Deus. A mensagem de cruz espanta. Só que Jesus falou que o caminho é a cruz. A mensagem do sangue de Jesus é forte, só que é a mensagem de vida. Não há esperança de relacionamento com Deus. Não há nenhuma certeza de salvação e nenhuma confiança de que nossas orações serão ouvidas, se não for pelo sangue de Jesus. Não, pastor, mas como é que Deus ouve a oração de quem nunca entregou a vida para Jesus? O ladrão veio para fazer 3 coisas, quem sabe? Matar, roubar e destruir. Jesus veio para que tenham, vida em abundância. Por que eu estou falando isso? Jesus vai ouvir sim. Deus ouve o clamor da criação. A criação anseia a manifestação. Deus quer que todos se salvem. Então o olhar de misericórdia de Deus está sobre toda a terra. O Senhor Jesus exerceu misericórdia em nós, e nós exercemos misericórdia nas pessoas por causa de Jesus. Então Deus vai enviar o que? A salvação. Depois dessa pessoa ser salva através da igreja, meu irmão, da igreja, depois que ela for salva, depois que o espírito dela for ligado, agora ela tem acesso direto a Deus. Pastor, está dizendo que quem não tem Jesus não tem acesso direto a Deus? Não tem. Credo, pastor, você já vai entender. Quem não tem Jesus, quem não é de Jesus, que não seja pelo sangue de Jesus, não tem acesso a Deus. Eu não estou falando, tá, irmãos, ouve bem, que a pessoa vai rezar ou vai orar, não conhece Deus, e as orações dele não serão ouvidas. Não, não é isso. O que eu estou falando é que ela não acessa o trono da graça de Deus. O único jeito é pelo sangue de Jesus. Se você eliminar das referências bíblicas o sangue, a Bíblia se torna um livro de literatura, irmão. Bonito, uma história, uma saga linda. Só que o sangue é como se fosse uma linha vermelha de Gênesis a Apocalipse, amarradinho. Sangue, de Gênesis a Apocalipse, tudo na Bíblia está ligado ao sangue. Levítico 17:11 diz: nos dias que Deus deu sangue para fazer a expiação, ele diz assim: porque a vida da carne está no sangue. Através do sistema sacrificial. O que é o sistema sacrificial? A palavra expiação que nós lemos no Antigo Testamento, ela significa cobertura. Quando você lê a Bíblia e você lê no Antigo Testamento o sacrifício que trouxe expiação pelo pecado, e o sacerdote fazia sacrifício para expiação do pecado, e a expiação diz, não é expiar de ficar espiando, tá, irmão? É de cobertura, de cobrir. Então a palavra expiação significa cobertura do pecado. Deus, através desse sistema sacrificial de adoração estabelecido por Ele cobre o pecado da humanidade. E naquela época era feito o sacrifício de animais inocentes, de animais que não tinham culpa nenhuma. Então a seriedade do pecado, ela é revelada pelo custo monumental da expiação. Então o pecado que há na humanidade, irmãos, deixa eu falar algo para você, existe em nós. Escuta, existe em nós uma natureza pecaminosa. Existe, está na gente. A própria palavra do Senhor nos ensina no Novo Testamento: aquele que dizer que não peca é mentiroso, já pecou, porque nós pecamos. Mas aqui eu quero entrar num negócio muito interessante.
Então a pena é a morte, deve ser paga pelo culpado ou por um substituto aceitável. Então Deus, Ele não coabita com o pecado. Você sabia disso, irmãos? Que não há comunhão entre luz e trevas. Não há comunhão. A palavra do Senhor diz que não há comunhão entre luz e trevas. O nosso Deus é um Deus de luz, e as trevas é a ausência de luz. Não existe trevas. Já parou para pensar que não existe trevas? Existe trevas, irmão? Não, o que existe é falta de luz. Então, aonde tem luz, não tem trevas. Então elas não coabitam. Assim é o caráter de Deus e a natureza pecaminosa. Eles não se batem. Não tem liga, não tem comunhão entre um e o outro. Então quando há o pecado, Deus colocou desde o início da fundação que quando houver o pecado, para que a pessoa que pecou chegasse para ouvir a Deus, para falar com Deus, precisava que o pecado dela fosse coberto. Por quê? Porque o caráter de Deus, santo, pense, Deus é santo, fogo consumidor, Deus zeloso. E alguém se aproxima com trevas, o que vai acontecer com aquilo? Fogo consumidor, queima, morre. Nós não entregamos a nossa vida para ser salvo do diabo. Aqui está um engano. Que muito crente vive com medo, vive, ai meu Deus, eu pequei, porque está com medo do diabo, querido. Nós não tínhamos que estar com medo do diabo. Jesus não nos salvou do diabo. Jesus nos resgatou da escravidão ao pecado que o diabo nos colocava. Agora não nos salvou do pecado, do diabo. Ele nos salvou da ira divina. Foi de lá que Jesus nos tirou, da ira vindoura. Terrível coisa é cair na mão deste Deus tremendo, que a Bíblia nos ensina. Estou sendo 100% bíblico. Então, para cobrir as transgressões, o animal oferecido deveria ser imaculado, perfeito. Então o povo vinha, eles chegavam lá na pia, irmão, tem que correr com essa introdução que foi onde eu levei meu tempo hoje. Vinha com o sacrifício, ele botava a mão na cabeça do cordeiro, ali, o povo no átrio, onde todo o povo pode entrar. E naquela colocar a mão na cabeça daquele cordeiro, o pecado da pessoa ia para o animal. E aí, ali no altar eles imolavam, cortavam o pescoço, o sangue escorria. Dali eles iam até a pia e se lavavam. Então todo o povo, para poder andar em comunhão com Deus, precisava disso. E isso nos ensinou que o Senhor é santo, que as transgressões devem ser punidas, e a expiação pelo pecado ocorre somente por meio de derramamento de sangue. Não, pastor, os tempos de hoje mudaram, você já vai ver por quê. Os sacrifícios, né? Esse organização que Deus fez, essa logística que Deus fez do sacrifício é um prenúncio do que estava por vir, porque os sacrifícios de animais, eles só podem cobrir o pecado, mas para remover a iniquidade da humanidade, era necessário um sacrifício final, um sacrifício definitivo. E um dia, nós vemos em João capítulo 1, versículo 29, entrou em cena, na saga chamada humanidade, entrou em cena nos homens dessa terra. Lá tinha um cara que você olhava como um olho do mundo, um cara com roupa de camelo, um cara que tinha direito à estola sacerdotal, porque ele era filho de sacerdote, tinha direito a comer o melhor, porque esse é o direito levítico. Ele tinha direito a comer o melhor. Ele não tinha herança, a herança dele era o povo cuidando dele, era o Senhor. Ele deixou isso, ele se vestiu de pele de carneiro, ele comia gafanhoto e mel. Abre um parênteses, gafanhoto é praga, tá? Gafanhoto é praga, principalmente naquela época. Ele comia, sabe o que ele fazia? Sabe quem era João Batista? Era um cara que ele via essa nuvem chegando,
tapando o sol, o roncador, o destruidor, o serrador, o devorador chegando. Comia a raiz, o talo, o broto e o fruto. Ele via aquela nuvem vindo, ele já olhava assim: ixi, está vindo uma nuvem, um ataque, uma praga está vindo. Deixa eu procurar a minha promessa, porque eu vou comer essa praga na promessa. Terra que emana leite e mel. João Batista comia gafanhoto assim, no melzinho. Sabe por que muito crente vive fraquinho? Eu vou morrer. Porque esquece das promessas. O diabo faz um ele... Irmão, se você tem uma promessa de Deus revelada dentro de você, dá um apavoro, dá um misericórdia, dá. Só que você já fica de pé, não amolece não. Amém, irmão? Aí esse cara chega lá e fala: eis o Cordeiro de Deus, aquele que tira o pecado do mundo. Quando aquele homem grita que o Cordeiro de Deus, não é o Cordeiro que eu levei no templo para sacrificar, é o Cordeiro de Deus, que não é que tira o meu pecado, tira o pecado do mundo. Irmão, foi a primeira vez na história da humanidade que houve o nascimento de esperança. Esperança. O sacrifício perfeito pelos pecados da humanidade havia chegado. Jesus. Jesus não era apenas um homem, ainda que Jesus é o Jesus homem. Às vezes a gente acha que Jesus andava flutuando. Não, era homem, irmão. Tinha chulé, suava andando. Quando comia muito, ficava meio, né? Se ele comeu repolho, batata doce, sabe mais ou menos o que aconteceu com ele. Foi gente. Nós temos que entender que ele foi homem. E como homem, ele passou por tudo que um homem passa. Ele sabe exatamente o que acontece. Então esse Jesus não era apenas um homem, ele era o Filho de Deus revestido de carne humana. Seu nascimento foi sobrenatural, porque ele foi concebido pelo Espírito Santo no ventre de uma virgem. Não conheceu o pecado. Jesus era o Cordeiro de Deus, perfeito, imaculado. Sem o sangue de Cristo, ninguém pode ter um relacionamento com o Pai. Ninguém pode. O precioso sangue de Jesus fornece tudo o que nós precisamos para viver nesses dias e nesse tempo. Só que eu preciso falar algo para você. Irmãos, o sangue de Jesus não é para estar na nossa boca só para lutar com o capeta. O sangue de Jesus não é... A gente se acostumou demais suavizou demais. Às vezes, sabe, eu estava ouvindo hoje de manhã, acordei bem cedinho, fui estudar mais um pouco a palavra. E aí estava ouvindo a música: em seus braços é o meu descanso. Tremenda, linda, poderosa música. Mas é linda, é poderosa. A Laura Sogueres cantando, a gente sabe como que é a vida daquela moça, daquela mulher. Mas aí tem um cara que canta junto, aquela voz power daquele menino que canta junto com ela quando gravou aquele vídeo. E eu soube que esse menino está totalmente desviado, totalmente fora dos caminhos, sabe, perdido. E o cara cantava sobre o sangue. Aí depois eu botei aquelas antigas do Cirilão, aquelas antigonas do pastor Antônio Cirilo. Meu Deus do céu! O sangue de Jesus, aleluia, ele fornece tudo que nós precisamos. E eu queria entrar em algumas coisas que o sangue de Jesus, depois que você já colocou nos seus umbrais, ou seja, depois que você já recebeu essa salvação em Jesus. Pastor, como que eu ganho? Como que eu faço para receber a salvação em Jesus? Muito simples. Crê no coração. Você crê no coração que Jesus é o Filho de Deus? Eu creio. Você entende que por causa do teu pecado, você entende que por causa do teu pecado Ele morreu? Entendo, creio. Você entende que a morte não pôde tê-lo porque não havia pecado nele, e o poder de Deus ressuscitou ele? Eu creio no meu coração. Aí agora só falta o que? Confessar com a sua boca. É assim. Não tem que dar oferta nenhuma, não tem que dar dinheiro para ninguém, não tem que fazer nada. Você tem que apenas entender, crer e confessar.
será salvo tu e tua casa. Tem alguém aqui que a vida estava virada num guede e agora a família está restaurada? Levanta a mão. Primeira coisa é redenção. O sangue de Jesus nos traz redenção. Romanos 3 diz assim, 23: pois todos pecaram e carecem da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus. Resgatar significa comprar de volta, trazer de volta, comprar algo de volta. Foi isso que Jesus fez na cruz por mim e por você. Quando Adão pecou, Adão e Eva pecaram, a humanidade foi exposta, a humanidade foi entregue ao pecado, e o plano de Deus foi resgatar. Então o sangue de Jesus, o sacrifício de Jesus traz redenção, te compra de volta. Talvez você pense assim: mas eu sou uma pessoa boa, eu não me sinto mais escravo do pecado. Porque a redenção o que é? Nós éramos escravos do pecado, escravizado ao pecado. Éramos alma vivente, exercitando tudo o que ela queria num corpo, ou seja, o pecado rolando. Então a redenção traz o que? A compra de volta. Mas eu sou uma pessoa boa, pastor, eu não me sinto escravo do pecado. Não importa, irmão, quão moral uma pessoa pode parecer, todo ser humano tem uma natureza pecaminosa. Falei hoje de manhã que quando eu e a Fran, e nós ensinamos isso, entendemos que o discípulo está caminhando para um discipulado mais profundo. Ele está permitindo aprofundar. Os maiores erros que acontecem no discipulado, irmão, é o discipulador querer aprofundar aquilo que o discípulo não quer. Porque daí acontece, a pessoa não quer, você quer, porque você quer que Jesus sare a vida da pessoa por completo, logo, rápido, até porque você já viu o que Deus quer fazer. Mas aí a pessoa não abre, não entra. Mas não pare. Não entre, mas não pare. Não pare. Então quando a pessoa abre e quer aprofundar, deixa acontecer o aprofundamento. Geralmente, uma das primeiras coisas que eu e a Fran fazemos depois de ajudar essa pessoa a ser batizada no Espírito Santo é encontrar a semente de queda. O que é a semente de queda? É aquela natureza pecaminosa que está lá dentro, latente. É uma sementezinha que está ali só esperando a hora para germinar. É só você alimentar que nasce. Orgulho, soberba, arrogância, prostituição, roubo, vícios e tantas outras coisas. Que vício na verdade já é uma consequência. Orgulho são sementes de queda. Imoralidade sexual são sementes de queda que fica lá dentro da pessoa. E Deus sabe. Romanos 3:23, pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. E para nos libertar, um preço teve que ser pago. A redenção não é apenas um momento, a redenção acontece todos os dias. O sangue de Jesus fornece algo diário para você, e uma delas é redenção. Agora, o preço precisa ser pago, e aqui tem algo que talvez você se escandalize. Para quem? Para quem esse... Deixa o texto, não muda. Olha aqui para mim, quem tem um carro aqui? Vocês conseguem fazer assim? Grande maioria, glória a Deus. O carro é teu? Tá, você está pagando o financiamento, de repente, tudo bem, mas é teu, amém? Eu sei que está pagando. Então, depois eu vou pedir para o Alisson chegar lá em você e pegar a chave do teu carro e ir embora e pegar o carro para ele. Você vai deixar? Vai deixar? Pedir para o Alex, vai lá e pega o carro do irmão. E tá? Vai lá e pega o carro do Jamie e pega a chave dele e agora o carro é teu. E você, glória. Jamil vai deixar? Por quê? Porque o carro é? O que o Alex tem que fazer? Se eu quero dar o carro para o Alex, vamos dizer assim, e o que eu tenho que fazer para o Jamil? Pagar de quem nós éramos antes de Jesus? De Satanás, irmão. Então Jesus teve que pagar para Satanás.
Nós temos que entender que o sangue tem peso, tem preço, tem peso de aliança, preço. No reino espiritual, o sangue de Jesus é dinheiro, compra. Mas o que acontece? Jesus não é nós, Deus não é igual a nós. Sabe quem que pensa igual a nós? O diabo. Lá vai Pedro, apaixonadaço por Jesus, Jesus caminhando para o propósito. Eu vou para o meu propósito. Não vai não. Não vai não, Jesus. Você não vai, que Jesus falou para ele? Arreda Satanás para trás de mim, Satanás, porque você pensa como os homens. Os aplicativos que rodam os sistemas da mente humana e de Satanás é o mesmo. A diferença é que o processador dele é um pouco mais forte. Nós humanos sem Jesus, né, irmão? Porque nós, quando entregamos a vida para Jesus, recebemos a mente de... Já era para ele. Sabe o que a gente acha, irmãos? Jesus, para quem? Agora você pode continuar, tá, Bia? O PowerPoint. Para quem? Pagar para quem? Jesus não compensou com Satanás. Jesus pagou a Satanás. O problema é que nós achamos que Deus pensa igual a gente. Eu vou dar uma compensada. Não dá! Não dá, irmão. Jesus não compensa, Ele paga. Deus exigiu, para satisfazer a sua santa justiça, sangue. Ele estabeleceu. Não dá. Às vezes achamos que Deus pensa assim, não vai. Às vezes estamos em débito e ficamos compensando, vai para a Bíblia para achar um monte de papagaiagem, vai para a internet para ouvir 300 tipos de mensagem que vai dar um jeito de dar uma aliviada no pecado. Ei! Não foi nenhum pastor e pregador que pagou o preço por você, foi Jesus. Foi o sangue dele, cara, não foi o meu, não. Não foi você, ninguém consegue fazer o que ele fez. Só ele, só o sangue dele pode fazer isso. Ninguém mais, ninguém tem poder para isso, para redimir um pecador o mais vil, insuportável pecador, só Jesus. Só Jesus. Paulo fala que nós éramos odiosos e cheios de ódio. Aí veio o amor. Mas eu amo como Jesus. Será? Irmão, eu tento amar como Jesus. Eu estou tentando amar como Jesus. Situações todas aí meu sangue ferve. Eu não consigo ver injustiça. Eu quero puxar a espada. Nas redes sociais eu tenho que tomar muito cuidado, que eu já fico com vontade de pegar uma metralhadora. Eu sou gente, meu. Eu sou gente. Fale para um garçom, cara. Fale para um garçom que tem 4 filhos, que o trabalho dele não é essencial. Fale isso para ele. É difícil, irmãos. Temos que orar sim, mas temos que estar prudente também. Pare de compensar e comece a entregar a tua vida definitivamente àquele que tem o direito de tê-la, que foi quem te comprou. Fostes comprado por preço. Para de compensar. Para de, eu vou dar uma, irmão, a Fran falou, amor, dá uns exemplos disso. Eu não vou dar exemplo. Eu vou orar para que o Espírito Santo mostre para você quais são as áreas que você está querendo compensar. Pastor, mas o que eu faço então? Simples. Ó, se renda. Aprenda a perder para Jesus, irmão. Aprenda a perder para Deus. Enquanto nós não aprendermos a perder para Deus, nós vamos estar lutando com Deus. E eu não quero ser inimigo de Deus, irmão. Aquele que pecar morrerá ao custo da nossa redenção foi o precioso sangue do Filho de Deus. Aleluia. Outra coisa, perdão. Meu Deus do céu. Perdão.
Nós temos a redenção pelo seu sangue, a remissão dos pecados segundo a riqueza da sua graça. Efésios 1:7. A maioria das pessoas tem a ideia, talvez você ache que é heresia o que eu vou falar agora. A maioria das pessoas tem a ideia que o Senhor vai perdoá-los simplesmente porque eles pedem. Bom, não é assim. Não é assim. Peraí, pastor, então quer dizer que se eu pedir para Deus me perdoar, Ele não vai me perdoar? A palavra não fala peça a Deus e Ele vai te perdoar. A palavra fala assim, confesse a Deus e Ele vai te perdoar. Não é pedir, Deus perdoa os meus pecados. Ele sim perdoa quais? Perdoa, estou prontinho, estou tinindo para perdoar teus pecados. Mas quais? Aqueles que os confessa e deixa. A maioria das pessoas tem essa ideia. O que talvez as pessoas podem não entender é que a base para o seu perdão não é o nosso pedido, mas o pagamento da nossa dívida paga por Jesus Cristo. A base do perdão de Deus não é o teu pedido. Não, pastor, é minha aliança com Ele. Aliança feita no quê? Sangue. O que acontece é que eu estava conversando com um casal precioso. Eu falei assim para ele: filha, você tem que chegar diante de Deus, porque Deus vai receber você. Você que está aliança no sangue de Jesus, Ele vai receber você. Ele vai pegar você no colo e você vai estar todo, ai meu Deus, me perdoa, eu estou tudo errado, eu fiz tudo errado, me ajuda, blá, blá, blá. Amém, amém. Deus tem emoções, Deus entende as suas emoções, mas Ele jamais vai se direcionar pelas suas emoções, nunca. Ele vai se direcionar pelos seus princípios. Pelos seus princípios. Ele vai olhar para você e sabe o que Ele vai ver? O sangue. Não vai ver você chorando pelo teu pecado, vai ver o sangue. Porque quem tem fé em Cristo e se arrepende, o sangue de Jesus brilha, irmão. Brilha. O Senhor não pode perdoar o erro só porque alguém pede, por dois motivos. Primeiro, a sua santidade não vai permitir. A santidade de Deus não permite que Ele ignore o pecado que deve ser punido. A sua justiça também não vai permitir que Ele perdoe ofensas sem um pagamento. Espera aí, pastor, quer dizer que eu pequei, agora tem que dar um pagamento para ser perdoado? Não. Somente com a morte substitutiva do Filho perfeito de Deus, que o Pai tem uma base legítima pela qual Ele pode te perdoar. Escuta, quem quiser e vir com fé e arrependimento a Jesus Cristo, esses pecados serão perdoados. Em fé, crendo quem Ele é, e arrependimento. Porque não podemos pagar nossa dívida de pecado. Jesus pagou por nós. Sem sua intervenção não temos esperança de perdão. Outra coisa, justificação. Tem que correr muito. Pois a inclinação, escuta isso aqui, irmãos. Justificação, outra coisa que o sangue traz para você. Pois a inclinação da carne é morte, mas do Espírito é vida. A inclinação da carne é morte, do Espírito é vida. O salário do pecado é a morte. Versículo 7, porque a inclinação da carne é inimizade contra Deus. Olha aqui, é Bíblia, irmãos. Eu nunca vi, irmãos. Sabe, eu estou vendo umas coisas interessantes. Quando a gente quer pregar verdadeiramente o Evangelho da cruz de Cristo, a gente tem que insistir muito. Um evangelho que inclusivista é fácil de pregar. Agora o evangelho de cruz é difícil, irmão. As pessoas sentem coceira, não querem mais ouvir. Porque a inclinação da carne é inimizade contra Deus. Pois não está sujeita à lei de Deus, nem mesmo pode estar. Ah, pastor, mas eu não vivo pela lei, eu vivo pela graça. Vou falar uma coisa de lei e graça, irmão. A lei mostra o caráter de Deus. A graça do Senhor cumpre a lei do caráter de Deus em Cristo. E nós temos Cristo em nós, ou seja, o cumprimento da lei está em nós.
A lei não foi abolida, a lei foi cumprida, mas em nós. Em nós. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Vocês, porém, não estão na carne. Vocês, porém, não estão na carne, mas no Espírito. Se, de fato, o Espírito de Deus habita em vocês. E se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Se, porém, Cristo está em vocês, o corpo, na verdade, está morto por causa do pecado, mas o Espírito é vida por causa da justiça. A ira de Deus cairá sobre a humanidade, irmãos. Romanos 5:8 nós lemos. Justificação significa que o pai aceita a morte do seu filho com pleno pagamento pelos nossos pecados. Justificação, pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. Jesus é o substituto satisfatório, porque Ele é o Cordeiro de Deus sem pecado. Eu vou explicar para você justificação. Por que a gente fala de justo e justiça? O meu justo viverá pela fé. Eu vou fazer uma explicação de como que a justiça funciona. Pense, vou fazer uma analogia, tá? Pense na justiça de Deus, na justificação de Jesus, como uma transação financeira legal. Legal, certinha, tá? Não ilegal, legal. Na qual Jesus colocou todas as nossas iniquidades. Jesus pegou todas as suas iniquidades, todos os seus pecados, o de antes, o de agora e os próximos. Ah, pastor, então eu posso pecar? Não, porque se você vive pela carne, o teu futuro é morte. Se você vive pelo Espírito, você terá a vida, porque o Espírito de vida vive em você. Você não é mais escravo do pecado. Quando acontecer, foi um deslize, foi uma besteira, uma bobeira, uma falta de atenção, não vigiou direito, não orou, não se sujeitou a Deus, não resistiu, o diabo deu nisso, mas não foi intencional. Então ele pega todas as iniquidades e coloca na conta dele. Ele pega, transfere pega todos os boletos, todas as escrituras de dívida que você tem, leva para a casa dele e paga. Se os boletos estavam tudo atrasados, irmão, tudo arrebentado, tudo protestado, tinha dinheiro na tua conta? Tinha ou não? Não, porque se você tinha, você ia pagar, né? Pelo menos é o certo, né? Tinha que pagar. Não tinha como pagar. Então Jesus pegou e transferiu para a conta dele. Aí sabe o que ele fez? Ele pegou e fez um Pix Gospel. O primeiro Pix Gospel foi feito lá na cruz. Ele pegou a vida perfeita dele e depositou na tua conta. Isso é justificação. Isso é justificação. Ele colocou a vida, vírgula, vida abundante na tua conta. É isso. Eu entendi justificação dessa forma. Agora, quando Deus olha para nós, tudo que Ele vê é a perfeição de Jesus Cristo. Quando Ele olha para você, irmãos, Ele vê a perfeição. Que privilégio incrível ser justo aos olhos do Senhor. Chega a Deus, chega orando, chorando, jejuando, meu Deus, Deus isso e Deus aquilo, e chora, e não tem problema nenhum, irmão. Irmão, chega na presença de Deus, fala o que você tem que falar, cara. Ele não vai olhar, ai tadinho, olha só, ele está com dodói, ele não ganhou o carro zero que ele pediu esse ano. Ele não faz isso aqui. Não acho que Deus faz isso. Ele vai olhar e vai enxergar o sangue do perfeito Filho dele derramado sobre você. E outra coisa que Jesus fala também, que eu já vou chegar lá. Lembre-se, você foi comprado por um preço, portanto glorifique a Deus com o seu corpo. Olha aqui, irmãos, igreja preciosa, estamos celebrando a ressurreição de Jesus. Amém. Ele ressurgiu, aleluia, ele venceu a morte. Mas olha aqui para mim, você foi comprado por preço. Para de culpar os outros pelos erros seus. Administre a santidade que Deus depositou em você. Seja maduro para isso. Administre isso. Zele por isso. Trabalhe para isso. Glorifique agora a Deus com o teu
corpo. Ai, pastor, agora vai todo mundo dançar. Irmão, não é isso. Eles o venceram. Essas 3 coisas vão ficar mais notórias por aqui dos anos para frente. Eles o venceram pelo sangue do Cordeiro. O diabo vai descer para guerrear contra os santos, está chegando. Eles o venceram pelo sangue do Cordeiro, ou seja, a aliança. A única forma de termos poder contra as trevas é estamos banhados no sangue de Jesus. Pelo testemunho da palavra que deram. Testemunho, ou seja, o corpo, a vida glorificando a Deus. Mas fulano erra, fulano erra, fulano erra, fulano erra. Da mesma medida que você usar, será medida contra você. E ser-lhe-á dada ainda muito mais. Esse negócio de apontar o dedo e julgar é terrível, irmãos. Somos filhos de Deus, mas se começarmos a agir como filhos do diabo, nosso amoroso Pai Celestial será fiel para usar a disciplina e trazer nós de volta aos nossos sentidos. Você é filho de Deus, está bom? Não, eu sou filho de Deus. Quando o teu filho é rebelde com você, o que você faz com o teu filho? Ai, que lindo, que rebeldia linda do meu filho. Não, irmão, é hora. Ainda faz assim, tac, tac. E tô nem aí, aquele dali mora lá em casa, tô doido para pegar ele, o João. Peguei já, né? Mas não de vara ainda, né? Ainda. Precisando. Reconciliação. Pode vir, pessoal do louvor. Meu tempo está finishing. Reconciliação. Colossenses 1,19. Porque Deus achou por bem que nele, perdão, residisse toda a plenitude. É simples, Jesus falou assim: toda a plenitude vai estar residindo em mim. Por quê? Porque eu venci a morte. Sou pleno. Tem alguém pleno, chama-se Jesus. E que havendo feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele reconciliar-se consigo mesmo todas as coisas, quer sobre a terra, quer nos céus. E vocês que no passado eram estranhos e inimigos no entendimento pelas obras, mas que praticavam, agora porém, ele os reconciliou no corpo da sua carne, mediante a sua morte, para apresentá-los diante deles santos, inculpáveis e irrepreensíveis. Quando nós intencionalmente, porque acontece o seguinte, irmão, quando que é intencionalmente? Você tropeça, cai, erra, peca, Deus te dá 2 saídas. Primeiro, confesse seu pecado para Deus e seja perdoado. Quem perdoa pecado é Jesus, porque é o sangue dele. Aí ele fala: confesse uns aos outros, seja curado. O diabo entrou bem nesse meio aqui e botou, sabe o que? Orgulho, que é o que ele tinha. A pessoa de Satanás se apresenta na vida de quem intencionalmente vive contra Deus, quando o orgulho entra. Em vez de ir lá e falar, abrir o coração, procura o pastor, procura o líder, fala para ele: eu estou mal, eu não estou bem, eu estou sendo tentado nessa área, me ajuda. Não, esconde, fica orgulhoso, fica arrogante, fica pedante e cai. Aí culpa os outros. Peca mais ainda, porque a coisa que Deus abomina é aquele que semeia dissensão entre os irmãos. 6 ele odeia, 7 ele abomina. Qual que é? O que semeia discórdia entre os irmãos. Orgulho é o que caiu o diabo. Por isso que Paulo fala: não ponha nenhum líder neófito. Por quê? Para que não caia na tentação do diabo, que é o que? Ensoberbecer-se. Jesus te justifica, Jesus te reconcilia com ele, te coloca de volta na presença de Deus. Jesus te santifica. A santificação não é assim: fui santificado. Não, é um Getsemane diário. A palavra santo significa separado, ou seja, você recebeu a porção santa de Jesus e agora você decide se separar. É escolha, é atitude, é decisão, é posicionamento. Mas fulano não me ajuda. E nem deveria, porque você tem que decidir. E se está te ajudando, glória a Deus, porque é alguém que ama e está querendo te ajudar. Mas agora ele parou de me ajudar, glória a Deus, porque percebeu que é falta de ajuda que vai fazer você levantar.
depender de Jesus, aprenda a depender de Deus, aprenda a andar em comunhão. O diabo roubou a comunhão. Olha só, o Hebreus 13:12, por isso também Jesus, para santificar o povo, pelo seu próprio sangue, sofreu fora da cidade. Melhor maneira para... Não dá para falar isso aqui, é meio confuso, perdão. Santificação é o processo pelo qual o Senhor está transformando continuamente os seus filhos à imagem do seu perfeito Filho Jesus. É processo, irmão. Ai, eu não vou na igreja porque lá tem gente que fala, lá tem gente que faz isso, tem gente que faz aquilo outro, tem gente que fala aquilo outro. É justamente isso que faz você ser santo. Sabe por quê? Quando você vem para cá, cheio das suas carências, e encontra outras pessoas cheio de carências, você não vai lá com um egoísmo para ser saciado, você vem aqui para ser cheio da satisfação de Jesus e ser ferramenta para ajudar os outros. É aí que vem a santificação, porque ninguém consegue ajudar outra pessoa se não for por Cristo. Aí você se enche de Cristo, e aí você consegue ajudar. Ou seja, se enche de Cristo, se enche de santidade. O que essa porcaria de Covid fez? Afastou as pessoas. Não podemos mais abraçar as pessoas, não dá mais um sorriso das pessoas. Entre parênteses, sem contar a palhaçada política. Fecha parênteses. Nós somos igreja. Jesus nos fez corpo, não existe pirruga no corpo de Jesus. Como disse o Alex, não existe mão da família Adams em Cristo. Eu sou igreja, mas eu não preciso estar na igreja. Não! Não existe isso, irmão. Igreja é para estar junto, cheio de problema, com cheio de sovaco, meio complicado, mas você vai exercer misericórdia, amor, graça, favor. É aí que se santifica, é o processo de estar juntos que nos santifica. Ferro afia ferro, mão lava mão. Irmão ama o irmão conta com o irmão gosta do irmão. É isso que Jesus fez. Ah, pastor, mas é difícil. Tem alguém pensando assim de você, provavelmente, porque ele falou é difícil. Eu sei, irmão, tem um monte de gente que fala de isso, pastor Michel, é complicado, é difícil. Sim, eu sei. E vou te falar, irmão, você tem que me amar. Tem que me apoiar o baby, você tem que me amar. A salvação não é ponto final, mas é o início do propósito de Deus. Outra coisa que o sangue te dá é acesso. Acesso. Lá vem você, tudo lanhado. Parece que foi pegar caranguejo de mangue, sujo de lama. Aí vem Deus, eu não vai olhar a lama. Esse é o problema. A gente se relaciona com Deus pela vista do nosso pecado. Para. Não chegue diante de Deus por causa de medo do pecado. Chegue diante de Deus pelo temor do sangue que tem na tua vida. Aí você chega todo lanhado, Deus vai olhar, nossa, quanta lama, hein? Meu Senhor, que sujeira. Você acha que ele vai ter trabalho para limpar, irmão? Ele já limpou. Ele vai olhar, sabe o que? O sangue. Cara, tá feio o negócio. Pelo menos pegou caranguejo? Pegou. Mas eu estou vendo o sangue do meu filho. Acesso. Acesso diário. Não existe outra razão de nós estarmos todos os dias na presença de Deus se não conhecê-lo pelo sangue. E último, limpeza diária. Limpeza diária. Todos os dias o Senhor está pronto para nos limpar. Pare, não permita. O pecado existe, mas tem um caminho, que é Jesus. Ele te limpa, Ele te purifica, Ele te sara, Ele te dá acesso, Ele te lava. A palavra dEle todos os dias vai te ensinar. 1 João 1,7: se andarmos na luz como Ele está na luz, mantemos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica do pecado. Às vezes tudo que você precisa para ser purificado do teu pecado é estar no meio da galera, da igreja, lá no meio dos crentes. Ah, mas tem um que vai ficar me acusando. Deixa acusar, deixa ser um espinho na tua carne, você entenda a graça.
deixa. Ame. Ame, só ame. Só ame. Mais nada. Queria pedir para você ficar de pé, para você pensar algo comigo. Mas eu estou com bastante tempo aqui. Aqui é 7h20 ainda, mas vai estar certo, 10 minutinhos. Olha só, eu tenho tudo, né? Esse negócio de 8 horas é terrível. Irmãos, todas as vezes, escuta aqui, irmão, eu não quero que você saia daqui achando que, meu Deus, o culto de Páscoa, meu Deus, eu vou para o inferno. Se você não confessar o seu pecado e deixá-lo, provavelmente vai. Mas se você entender que a ressurreição de Cristo é a vitória sobre a morte, o sangue de Jesus te compra e purifica você do teu pecado. Ele fez isso, mas como que eu faço para isso verdadeiramente acontecer em mim? Confesse seus pecados a Deus e seja perdoado. Confesse suas culpas uns aos outros e receba cura. Cura. O Espírito Santo mostra, porque uma das funções dele é mostrar, é convencer o homem do pecado, da justiça e do juízo. Ele mostra. Senta na tua casa, não como condenado, mas com alguém que Jesus salvou. Senta e fala: Espírito Santo, mostra no meu coração o que está te entristecendo na minha vida. Ele vai mostrar. Aí não vai mostrar para te condenar, para te derrubar, para fazer se sentir um lixo. Ele vai te mostrar para você se levantar e tomar posse do sangue de Jesus na tua vida. Ser curado, ser sarado, crescer, amadurecer, entender um propósito, ganhar um sentido para a tua vida. Pior coisa que existe é andar sem sentido. O sangue te traz sentido, direção, propósito, vida. Não tem outro, irmão. E o que acontece? Aí você peca, eu peco, nós pecamos. Aí o Alex pecou. A palavra do Senhor diz que de dia e de noite o acusador está lá diante de Deus, acusando os irmãos. Olha lá Jesus. Olha lá o fulano. Olha lá o Alex, torcendo para São Paulo ainda. Está lá. Pecado, isso é pecado grave. Mas sabe o que acontece, irmão? Que o diabo é muito burro. Ele é muito inteligente, mas ele conta com a nossa burrice. Por quê? Porque ele acha que nós não entendemos e não recebemos a mente de Cristo. Mas nós recebemos. Ele chega lá com o pecado. Aqui Deus, fulano pecando. E Jesus está lá sentadão, do lado direito de Deus. O diabo chega com uma cartilha, um livro, está aqui, ó, fulano. Ixi, ó, fofoqueiro, cobiçoso, avarento, melindroso. Aí, olha lá ele, felizão, achando que vai derrubar você pelo teu pecado. Aí Deus faz a seguinte coisa, dá uma viradinha assim, ó. Aí Jesus faz o seguinte: ei, inocente, este é inocente, porque eu comprei ele, o meu sangue está sobre ele. Aí Deus olha e fala: meu Deus. Deus fala: meu Deus, é verdade, ele está tingido pelo sangue de Jesus, não tem pecado nele. Aleluia, aleluia. Nós não temos mais acusação, irmão. Não existe. Mas faça do jeito certo. Faz do jeito. Ele fala: inocente, este é coberto por meu sangue, este é justo.
Vai assim com a mãozinha. Pode subir já. Cantamos aleluia. Vai, você aí. Ó, que você vai cantar. Vence. Aleluia significa louvado seja o Senhor. Aleluia. Cantamos aleluia. O Cordeiro venceu. Sobre o pecado, sobre o vício, sobre a mentira, sobre o engano, sobre a fofoca, sobre a dissensão, sobre a contenda, sobre o espírito faccioso, sobre as trevas, sobre a corrupção. Enquanto a corrupção acontece em nós que somos justos, o Cordeiro venceu. Cantamos aleluia. Cantamos aleluia. Cantamos aleluia. O Cordeiro Não interessa o que está acontecendo lá fora. Cantamos aleluia. Cantamos aleluia. Cantamos aleluia. O Cordeiro venceu. Cantamos aleluia. Cantamos aleluia. Cantamos aleluia. Deixa eu só revisar com você. O sangue de Jesus te dá. Deixa eu pegar meu esboço e revisar com você. Senhor, não tem como você andar com Deus, não tem como viver uma vida cristã se não for pelo sangue de Jesus. Você já entendeu isso? Que o sacrifício que nos traz a paz estava sobre Ele. Primeira coisa, redenção. Jesus comprou você de volta. Você não pertence mais ao diabo. Pastor, eu nunca pertenci ao diabo. Se você não tinha Jesus, era escravo do pecado, sim. É só você dar uma analisada, você vai ver. Redenção, te comprou de volta. Perdão, Jesus perdoa os teus pecados. Não porque você pede, mas porque você é banhado no sangue de Jesus. Porque você é banhado no sangue de Jesus. Justificação, você é justo. Na tua conta não há débito, na tua conta há crédito, porque há o sangue de Jesus. Um sangue inocente foi derramado por você. Não há mais dívida. Não há mais dívida. Outra coisa, só para nós, reconciliação. Um relacionamento que estava antes separado e alienado, agora está em aceitação e restauração diante de Deus. Pastor, eu sofro muita rejeição. Deus não te rejeita. Pastor, eu passo, muitas pessoas olham para mim e não veem nada em mim. Deus viu a ponto de entregar o Filho. Eu não consigo fazer nada. Relaxa, deixa o Espírito Santo te ensinar, que Deus consegue fazer tudo, todas as coisas. Ele te reconciliou, você tem acesso a Ele de volta. Outra coisa que nós não temos, mas Ele nos dá, através do sangue de Jesus, você tem santificação. Você é santo. Pastor, mas eu peco. Mas você não peca porque você quer. Você peca porque damos na trave, porque não adianta, tá lá. Tá lá. Santificação, processo de nos tornarmos como Jesus. Outra coisa, te dá acesso. O sangue de Jesus te dá acesso à presença de Deus. Você pode entrar agora, onde você estiver, você para e fala: Deus. Ele vai olhar, vai ver o sangue em você, vai falar assim: fala, meu filho. Porque nós somos agora, tivemos o poder de ser chamados filhos de Deus através de Jesus. E por último, limpeza diária. Por que limpeza diária? Porque nós nos sujamos, nós caminhamos num mundo sujo. Nós precisamos todos os dias colocarmos nosso coração na luz de Deus, para clarear as nossas trevas e trazer luz em lugares escuros da nossa vida, para que Ele possa reinar em tudo na nossa vida. Em nome do Senhor Jesus, recebe essa palavra no teu coração.